Livro de Gênesis, capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Diz assim: E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Vieram os filhos de Deus, e as filhas dos homens eram formosas. Viram os filhos de Deus, e as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, eles eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só lá continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor que havia feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E diz o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque e arrependo que os havia feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, sem cão de pé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e ele estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de qualquer, farás compartimento na arca, e a perfumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua altura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado de acabarás com em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares baixos, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Agora, abra sua Bíblia, por gentileza, aí no livro de Gênesis, capítulo 9. Então, livro de Gênesis, capítulo 8. A partir do versículo 21. Gênesis 8, a partir do versículo 21. Gênesis 8, 21, diz assim: E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém. Podemos aceitar aqui. Queridos, chegamos agora no momento do livro de Gênesis, onde ele começa a relatar que a população cresceu, a população se expandiu, e juntamente com ela, lógico, juntamente, naturalmente, iria se expandir também o pecado. Porque, queridos, o pecado, ele foi inserido na raça humana. A raça humana estava contaminada pelo pecado. Aonde é que nascesse o ser humano nasceria contaminado pelo pecado? A raça humana, com o erro de Adão, foi totalmente envolvida e contaminada pelo pecado.
Então, foi multiplicando as gerações, foi multiplicando as pessoas, e o pecado foi multiplicando. E Cristo é uma coisa de nosso conhecimento que o pecado, a tendência dele é ir se acabando. A tendência do pecado, a ideia do pecado é ir levando pessoas a se tornarem cada vez piores, fazerem atitudes piores, agir de maneira mais drástica, e a violência vai aumentando, a prostituição vai aumentando, e a pessoa que vive no pecado, naturalmente vai piorando o seu estado. E não foi diferente aqui no capítulo 6 de Gênesis. A situação da humanidade foi piorando. As pessoas foram crescendo, foram aumentando o número, e o pecado foi intensificando. E aí ele chegou um momento em que começou a ter a prostituição no respeito àquilo que Deus abençoou. Vou deixar bem claro que o sexo é uma bênção dada por Deus. Mas eu sei que aqui no capítulo 6 começou a ficar algo de maldição. O interessante do pecado tem essa magia, tem esse poder, tem essa capacidade. Aquilo que Deus nos deu bom, ao pecado entra e a maldição. E o homem começou, como Deus falou, o homem começou a ser carnal. O homem não era criticado, não era criticado. Mas antes, o homem tinha, às vezes, um pensamento voltado para Deus. Antes, o homem, as pessoas, começavam a se preocupar com Deus. Mas nesse exato momento aqui, as pessoas começaram a se preocupar apenas com aquilo que era a carne. As pessoas não estão preocupadas em casar e se casar. As pessoas estão preocupadas em levar vantagem, em negociar. Deus havia sido colocado de lado novamente. Aquela geração que Deus tinha levantado, através de Êxodo, que passou Enoque, que passou Matusalém, que chegou até Noé, aquela geração havia se corrompido também. Aquela geração não se conservou como Enos, como Sete, como Enoque, como Matusalém. Aquela geração começou a se esquecer de Deus e a se preocupar só com as coisas do dia a dia. Ele chegou a levantar a nação paralela hoje em dia. Hoje em dia, gente, todos estão preocupados com o seu dia a dia. Todos estão preocupados com a sua correria. Todos estão preocupados, mais preocupados com as coisas materiais do que as espirituais. E aí, Deus faz uma declaração aqui, estarrecedora, assustadora. Deus usa um vocabulário que pesado. Aí no versículo 6, você pode observar que Deus, primeiro no versículo 5, faz uma declaração. A imaginação do homem errar continuamente. Não era só as atitudes, não era só as palavras. Tudo que o homem imaginava estava corrompido. Havia pecado até na igreja. O pecado tinha entregado. Deus, olha, até o pensar do homem é pecado. O imaginar do homem é pecado. E aí Deus fala, eu me arrependi de fazer a raça humana. Aí nós vamos partir para a palavra arrependimento e a gente se assusta porque arrependimento é uma palavra que deve ser aplicada ou um sentimento deve ser adotado para quem erra. Quem comete um erro, que tem que se arrepender. Se você não erra, você não tem que se arrepender. Aí eu falo, não, Deus errou. Não. Aqui é uma figura de linguagem, aqui é uma maneira que Deus queria nos fazer entender o que ele tinha sentido em relação à raça humana. Aí você falou, bom, você já se arrependeu alguma vez? Você já fez alguma coisa, você se arrependeu profundamente? E a primeira coisa que o arrependimento traz é a tristeza. Não é isso? Porque a primeira coisa é a tristeza, é muito triste. Então, Deus quer dizer o seguinte, eu estou profundamente triste. E se fosse possível, eu não teria feito homem. Eu estou profundamente triste. Deus tinha se esquecido. E olha como o pecado é. Deus tinha feito um homem, a sua imagem e semelhança, para o alegar. Deus queria se alegar no homem. Deus queria ser glorificado no homem. Deus queria e tinha momentos para ser com Adão. Mas o pecado entrou naquele relacionamento de Deus e a raça humana, e aquilo que era para a alegria passou a ser tristeza. Quase todos aqui são pais ou mães. Eu sei você, por exemplo, gosto muito quando alguém paga as minhas filhas, ou uma das minhas filhas, se parece comigo. E aí você espera que aquela criança que se parece com você, adote e copie as atitudes boas que você tem. Então, não vai ter um filho, uma vez que se parece com ele, e espera, quando vai que a minha filha ou meu filho, que os meus passos sejam igual a mim tudo.
Então eu vejo que eles são pensamento de Deus é esse, que o homem fosse igual a ele, não só na imagem de semelhança, mas nas atitudes, mas nos sentimentos. E agora esse homem, essa raça humana, que deveria ter alegria, se torna tristeza. Querido, a Bíblia não fala isso, mas eu posso, pelo conhecimento que eu tenho, quando eu tenho parentes, eu tenho quase certeza que o diabo participava e ela no seu falava. Olha lá a sua imagem de semelhança. Olha lá o seu motivo de alegria. Porque o papel do diabo é acusar. É mostrar as falhas. É tentar provocar uma ação de Deus contra a gente. E aí, Deus fala, eu vou esfriar isso. Mas só tem isso que no versículo 8, nós somos surpreendidos. Se você começa a acompanhar a narrativa, diz que toda a raça humana era corrompida, contaminada. Todo mundo estava perdido. Todo mundo olha canal. Mas de repente, no versículo 8, o que nós encontramos? Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Queridos, Deus olhava e estava tudo ruim. Deus olhava e estava tudo corrompido. Deus olhava e estava tudo perdido. Mas de repente Deus olha e algo agrada a vida de Deus. Um homem chamado Noé. Eu posso imaginar que de repente, não humanamente poderia dizer. Enfim, tem alguém ali. Tem alguém que eu posso contar. E aí diz o interessante aqui no versículo seguinte, no versículo 9, diz assim: essas são as gerações de Noé. Noé era um justo e reto, e sua geração Noé andava com Deus. Pastor, eu acho interessante isso. Sabe o que eu acho interessante? Que é Noé andando com Deus e Deus levou. Noé andando com Deus e Deus não tomou por quê? E cada um anda com Deus e tem um propósito diferente. Eu não quero morar com Deus. Noé era uma grande obra. Aí Noé anda com Deus. Aí Noé é apresentado a Deus. Deus fala de Noé como um homem justo e reto em suas gerações. Quer dizer, em toda a descendência de Noé e todos os antepassados que eles viveriam depois, ele era justo. Ele foi destaque nas gerações. Na família, ele foi destaque. Deus olha para Noé e chama Noé para uma grande obra. Versículo 11 e 12, Deus volta através de Moisés e vai dizer: a terra, porém, estava corrompida diante da parte do Senhor. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, e toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus falou: olha, tem uma esperança, tem um filho de esperança, não é? Mas Deus só é você que escreveu o livro, a palavra atrás do olha. A terra estava corrompida. Deus vai ter aquele pinta o cenário, descreve o cenário, mostrando a importância de Noé. No versículo 13 em diante, Deus começa a falar a realidade. Você vai fazer uma grande área que vai chover. E da sua vez com a gente é fácil. Mas, querido, até aquela época, nunca tinha chovido na face da terra. Nunca tinha chovido. Como que você vai regar a terra? Tudo lá uma neblina, mais ou menos 1 metro a 30 centímetros, aquela neblina subia, molhava a terra e pronto. Então, quando Deus fala com Noé, eu vou na chuva, isso, Noé sabia da chuva. Noé sabia da chuva. Não sabia. Aí Deus escreve a água para mandar. Querido, humanamente é impossível construir aquela área. Você tem uma noção. Imagine aí agora um campo de futebol. Mas não um campo de futebol. Multiplica esse campo de futebol por 11. Multiplica esse campo de futebol por 11. Esse era o comprimento da área. 11 campos de futebol, um ligado no outro. Você tinha que ter uma árvore, não tinha motosserra, não tinha nada, tinha que tomar aquele tronco em madeira e água, tinha que pregar aquilo tudo e perfumar. Ele ia vedar aquela área todinha.
Não tem uma ideia. E Deus falou, olha, vai levar 120 anos de existência do homem. O Espírito vai para o homem só 120 anos, que era o tempo de Noé construir a arca. Mas a ideia de 120 anos não era só construir a arca, não. A ideia de 120 anos era de dar oportunidade para que alguém pudesse se arrepender. Porque todo mundo que passava por aquela construção, como é Deus fazer o quê? Aí vai falar, Deus vai dar uma chuva, um dilúvio, ele vai destruir tudo. Tá vendo doido, velho? Tá vendo maluco, velho? E aquilo foram 120 anos, não é construído a arca, quando zombado, quando ridicularizado, ele, seus filhos e a sua esposa, 120 anos. Derruba a madeira, constrói, arca pronta. Arca pronta. Agora, é o Brasil dos animais. Eles são impossíveis para Noé, mas Deus tinha tudo preparado. Vieram os animais todos com ovos, 7 pares de animais puros, um par de animal impuro, a impura que tinha repreendida, e entre vieram aves, vieram animais selvagens, domésticos, e encheu a arca. Completou. É uma arca de andares, 3 andares. E aí eles vão completar a arca. A Bíblia diz que Deus faz Noé entrar. E diz que Noé fechou a arca. Não foi Noé. A Bíblia diz que foi Deus fechou a porta da arca. Deus fecha a porta da arca. Com certeza, Deus transforma no monte de Noé. Aí Deus começa a mudar as coisas. Cristo. Foram apenas 40 dias e 40 noites de chuva. E agora tem a memória, acontece que isso aqui no Rio de Janeiro é uma tragédia. Que com 40 minutos de chuva, alaga tudo. Imagina 40 dias e 40 noites. Não sobra nada. E a Bíblia diz que quando ela pega o dilúvio, o arquiteto que ela fala que o abismo abriu e veio água de baixo. E abriu o céu e veio água de cima. Era água que vinha de baixo da terra e era água que vinha do céu. Foi uma coisa assustadora. E a ordem de Deus é o seguinte: a água viria até que todo ser vivente fosse morto. Por causa do pecado da geração do homem. Por causa do pecado da humanidade. Morreu o boi, morreu o coelho, aquele coelho branco morreu, aquele leão violento morreu, morreram todos os animais, todas as pessoas morreram. Eles foram 40 dias e 40 noites de chuva. Aí ele disse: Deus te livrou, Noé. Estava na arca. Se levou do Noé. E nisso, queridos, Deus começa a fazer chuva para a chuva. Aqui vamos lembrar de uma coisa que ninguém se pensa. Por 40 dias, 40 noites, é chuva. Mas, queridos, eu estudei hoje de uma passada rápida aqui. Noé ficou na arca com os animais cerca de 1 ano. Uma vez entrou na água por 600 anos, e saiu da água por 601 anos. Então, no mínimo, Noé ficou na água 1 ano. Imagina que você conviver 1 ano confinado com animais. Nós sabemos que o animal tem nada, qualquer tipo de cheiro. Dando comida, todos os tipos que querem alimentar os animais, direto, 1 ano. Aí foi quando Noé viu que as águas começaram a baixar. Aí Noé começou a fazer teste. Soltou uma bomba, ela foi e voltou. Soltou um corvo, ele foi e ficou. Por que ele ficou? Porque era como não? Corvo come qualquer coisa. Com certeza ele deve ter achado alguma camisa, e aí ele pousou e começou comigo. Ele solta a bomba, e numa vez que ele solta a bomba vai lá, pega um galho de oliveira e nasce. E aí ela entende que a terra estava até florescendo. A água baixa, a arca fica no alto do morro, ela desce e faz um holocausto para Deus. E aí, querida, a Bíblia diz, nós vemos no capítulo 8, que aquele cheiro do sacrifício agradou a Deus. E Deus tomou uma decisão interessante. Ele tinha feito isso antes por eles, agora Deus tomou uma decisão diferente. Ele amaldiçoou a terra no caso de Adão, ele amaldiçoou a terra no caso de Caim, mas agora no capítulo 8, ele diz o seguinte: nunca mais eu vou amaldiçoar a terra por causa do pecado do homem. Eu nunca mais vou fazer os animais viventes de
ser destruído por causa do pecado do homem. Ali Deus colocou um limite. O homem vai errar e as coisas não serão mais atingidas. E Deus estabelece uma aliança com nós. Para nós nunca mais. Eu vou destruir a terra com água, nunca mais. Ele colocou um símbolo dessa aliança, o arco-íris. Toda vez que você vê o arco-íris, você lembre, Deus fez uma aliança com Noé. Nunca mais destruiria a terra com água. E queridos, a questão de pregar em sequência é muita responsabilidade. Você sempre tem que ter coisa nova. Eu sou Jesus e o tema do Senhor. Eu comecei a analisar, são duas pessoas que a gente destaca no dilúvio. Mas à noite, quero falar sobre o Deus do dilúvio. Amém, igreja? O Deus do dilúvio. Eu quero falar sobre esse Deus, que é um personagem principal do dilúvio. E o Deus do dilúvio, queridos, primeira coisa que eu quero falar. Nesse momento aqui do capítulo 6, no dilúvio, eu comecei a analisar isso. Se fosse eu estaria num dilema, pastora, evangelista presente, presbíteros, chamados, num dilema terrível. O que é dilema? É um problema, aparentemente, desse aí. E qual é esse dilema? O povo amado precisando ser aniquilado. O povo que foi trazido à existência tinha que ser agora exterminado. Agora o Deus da justiça tem que se manifestar. Mas aqui nesse Deus da justiça, o Deus chamou. O dilema é esse. Eu destruo ou eu vou poupar? Eu vou aniquilar ou eu vou conservar? Porque ele poderia ter feito isso fora, não, amém, igreja? Eu poderia ter feito isso fora, para acabar uma outra história de pecado, começar de novo. E se ele fala com todo mundo, talvez é patente que Deus tinha falhado com o ser humano. Olha, querido, estava agora Deus entre a justiça e o amor. Entre o castigo e a graça. Deus estava convivendo nessa situação. E aí ele começa o capítulo 6 mostrando a sua virtude. É a primeira coisa que eu quero tratar do Deus do dilúvio. É o Deus que é onisciente. Quem é onisciente? O Deus que sabe de todas as coisas. Deus não precisa de um anjo para falar o que você fez. Deus não precisa de espíritos capoeiros. Deus não precisa de ninguém para falar, olha, eu não preciso de Deus fez aqui, porque Deus já sabe o que você faz. E Deus mostra aqui, que você gosta de Deus, primeiro atributo de Deus, que Deus conhecia a profundidade do erro da raça humana. E olha que ele diz que até a imaginação do homem era pecaminosa. Interessante, querido, que Deus usa uma palavra pesada aqui, ele diz o seguinte, que o homem era assim desde a sua meninice. Olha, a criança que nasce já está corrompida, a criança que nasce já está contaminado, o adolescente já tem maldade na cabeça, os homens já têm violência, o adulto já é mal. Porque Deus vai dizer o seguinte, eu conheço as gerações, e essa geração não tem solução, não tem saída. A primeira coisa que a gente conhece o Deus do dilúvio é o Deus que conhece todas as coisas. É o Deus que tem o controle sobre tudo. Ele conhece o pensamento, ele conhece as atitudes, ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro. O Deus do dilúvio é o Deus que sabe todas as coisas. Mas querido, eu quero destacar outra coisa do Deus do dilúvio. É o Deus que sabe todas as coisas. Mas o Deus do dilúvio é um Deus de sentimento. Às vezes nós falamos de Deus como se fosse um ser totalmente desprovido de sentimento. Falamos de Deus como se fosse um homem, alguns até imaginam, um homem barbudo, sentado no trono, que fica só observando, não, meu filho. Deus é um ser que tem sentimento. O duro sentimento que é demonstrado aqui. De tristeza. Um Deus que alguns anos atrás, tudo que ele via, ele falava que era bom. E agora ele olha e fala, isso não é bom. Isso é mal. Isso chega desagradável. Isso me entristece. Isso provoca em mim uma tristeza profunda que incomoda a minha alma. Mas o Deus do dilúvio é um Deus de sentimento. É um Deus, queridos, que se entristece com o pecado humano. É um Deus que se entristece com o pensamento mal do homem. É um Deus que se aborrece com o
dilúvio é um Deus de sentimento. É um Deus que sente. O 1070, você ressuscita essa verdade na sua mente. Eu sirvo um Deus que tem sentimento. Eu sirvo um Deus que sente. Eu sirvo um Deus que se entristece quando eu pego. E detalhe que o meu pecado, o nosso pecado, não atinge a Deus. Por que ele se entristece? Porque ele sabe que o seu pecado te destrói. Ele sabe que o seu pecado afasta você dele, que é fonte de bênção. O Deus do dilúvio é o Deus que sabe todas as coisas. O Deus do dilúvio é o Deus que tem sentimento. E aí mesmo, o Deus do dilúvio, esse cruel, é o Deus gracioso. A palavra graça aqui, no versículo 8, é uma palavra que foi desagradável. Deus tinha desagradado de Noé. Mas que eles concordam comigo, não sei se vão concordar comigo, que tem toda uma geração contaminada. Um homem era suficiente para justificar aquela geração? Não. Se Deus destruísse todo mundo, é bom, porque alguma coisa não é pecado também. Alguma coisa não é errado. Então não seria injustiça. Porque o Deus do dilúvio é o Deus gracioso. É o Deus que sempre procura achar um motivo para nos abençoar. Deus queria achar um motivo para não construir aquele povo que achou Noé. Queridos, Deus olha para a gente. E vê que às vezes até o nosso pensamento, a nossa imaginação é errada. Deus sabe a nossa intenção. Deus olha para a gente e fala, meu filho, eu te fiz para isso. Está me entristecendo. Está me fazendo chorar. Está fazendo eu me arrepender da sua existência, das suas oportunidades que eu te dou. Mas, queridos, Deus do dilúvio é o Deus de hoje. Deus é tão temente que Ele sempre procura em nós um motivo para nos abençoar. Ele procura em nós um motivo para mudar a nossa história. Ele olha, tem coisas erradas, tem 20 coisas erradas, mas se Deus achar uma coisa certa, Ele muda a nossa história. E tem que achar de nós ter acontecer a nossa fé. E outros, a humildade. E outros, a gratificação. O Deus do dilúvio é o Deus gracioso. O Deus da graça. O Deus que faz coisas, que nos dá coisas que nós não merecemos. Deus do dilúvio é o Deus da graça. Aí, queridos, Deus começa a escrever a arca, e Deus começa, no capítulo 7, a mandar a chuva. O Deus do dilúvio é o Deus todo-poderoso. É o Deus que consegue mandar água de cima, é o Deus que consegue mandar água de baixo, é o Deus que conseguiu inundar todo o universo. Toda a água tampada de água. Algumas pessoas tentaram pesquisar para descobrir se o dilúvio foi real, que aconteceu toda a terra naquela região, e descobriram algumas postadas de peixes gigantes paradas no alto da montanha. É impossível. O peixe só estava no Oceano Pacífico e ele estava em outro lugar. O peixe estava no Oceano Atlântico e estava em outro lugar. Aí eles estavam comprovando que houve dilúvio. E acharam pedaços da madeira da arca no lugar onde não tinha nem aquela árvore. A própria arqueologia comprovou que houve uma grande inundação, aonde esqueletos, corpos de peixe estavam em outro lugar. Um Deus que consegue inundar todo o universo. E ao mesmo Deus que conseguiu fazer toda aquela água subir. O Deus do dilúvio é um Deus todo-poderoso. É o Deus que faz acontecer. É o Deus de milagre. É o Deus que faz a água brotar onde não tem água. Meu filho, eu quero que você comece a entender que esse Deus que fez sair água debaixo da terra, esse Deus que fez sair água do céu, é o Deus que pode abrir portas para você e trazer chuvas de Deus sobre a sua vida. Aleluia. O Deus do dilúvio é o Deus poderoso. O Deus do dilúvio é o Deus que sabe tudo de todos. O Deus do dilúvio é o Deus que tem sentimentos de entristece. É um Deus que não gosta de ver as suas criaturas, seus filhos, se autodestruírem. O Deus do dilúvio é o Deus da graça. É Deus que favorece as pessoas, mesmo quando elas não merecem. O Deus do dilúvio é o Deus todo-poderoso. É o Deus que consegue fazer de tudo que Ele planeja determina. Querido, até aqui nós podemos ver o poder de Deus. Ele falou, tem um fogo.
inundar a terra e tudo. Ele conseguiu fazer brotar água em outros lugares. Às vezes não pode ver Deus assim. Quando você vai, eu quero chamar a pessoa que estão rapidamente para a fidelidade de Deus. Como que Deus cumpre o que Ele promete. Desde que seja por mal, mas Ele cumpre. Eu vou destruir a terra com água, e Ele destruiu a terra com água, mostrando, dando uma demonstração de poder. O Deus do dilúvio. A outra qualidade é o Deus que não esquece os seus. A Bíblia diz que estava aquela água todo congelado, mas já tinha um ano de Noé estar ali, e água. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Opa! Esse barquinho lá, aquela arca lá, tem alguém que me agradou. Tem alguém que me agradou antes, alguém que me obedeceu, tem alguém que está cumprindo a minha vontade. Eu não posso esquecer dele. Eu vou fazer algo por ele. Deus começa a fazer as águas baixarem. As águas vão baixar. O abismo, a água, o começo do real, a água começa a evaporar. E Deus devolve a terra para Noé. O Deus do dilúvio é o Deus que lembra que Ele fez por você. O Deus do dilúvio é aquele que recompensa aqueles que trabalham por Ele. O Deus do dilúvio é aquele que paga e tira tudo aquilo que você merece e precisa receber. Noé foi aquele homem culpado do dilúvio, porque ele era justo, porque ele era reto, mas um homem obediente a Deus. O Deus do dilúvio é o Deus que recompensa. O Deus do dilúvio é aquele que lembra. Lembrei agora do fato de hoje, quando Jesus está na cruz, e aquele ladrão fala, lembra de mim? Quando ele traz o paraíso. Neemias, quando larga todo o palácio do rei, Neemias fala, Senhor, lembra de mim do rei. Todas as pessoas buscando a memória de Deus. E Deus mostra aqui em Noé, que Deus não se esqueceu de Noé. Deus traz, que isso lembra a nossa questão. Noé ficou um ano na arca. Por quê? Deus sabia que Noé aguentava, ficou um ano. Antes que acabe o seu limite, Deus entra com providência. Antes que acabe os seus recursos, Deus entra com providência. Porque é o Deus que cumpre os cuidados com você. Mas não é nada Deus poupar Noé da chuva e deixar Noé ficar confinado na água. Deus baixa a água. Volta do mal. Noé desce da água. E aí ele faz uma oferta a Deus. E ali Noé faz um ato de gratidão a Deus. E aí Deus faz uma aliança. Esse Deus do dilúvio é o Deus que é aliança. Deus só se relaciona com o homem através de aliança. Deus só se relaciona com o homem através de acordo, através de pacto. Se você não tiver pacto, aliança, não tem acordo com Deus, não tem conversa com Deus. O Deus do dilúvio é o Deus de pacto. E queridos, a história de Noé, Jesus falou sobre isso, se repete no dia de hoje. Idêntico, semelhante. Pessoas no dia a dia estão preocupadas em casamento, em vícios, em bebedeira, em trabalho, em dinheiro, e estão se esquecendo. E Deus levantou a arca também, já para usar. A arca é um símbolo de Jesus Cristo. E há quantos anos Jesus já veio, já voltou, e as igrejas ficaram ficam pregando o Evangelho, falando, olha, Jesus vai voltar. Só para gente. Fala que não tem tempo. Fala que tem coisa no Cristo. Aí eu não consigo ir à igreja. Eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar. Eu não tenho tempo, eu estou muito estressado. Eu não concordo com as coisas erradas que acontecem na igreja. E o tempo está passando. Agora chegar uma hora que a arca que se chama Jesus Cristo vai fechar a porta. Vai chegar a hora que não vai dar tempo para mais nada. Vai chegar a hora, queridos, em que Jesus vai voltar e o tempo vai acabar. Quantas pessoas daquela época de Noé, que morreram naquele período
de 120 anos. Se ela tivesse aceitado a pregação de Noé, seriam salvas. É o que acontece no nosso dia. Deus, mais uma vez, olha para a humanidade e diz, Paulo em Romanos, que ele não achou nenhum sequer. Não vimos justo um justo sequer. Lá em Romanos 3 fala, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque o salário do pecado é morte, Romanos 3. Todos estavam condenados à morte. Deus olha de novo, não tem Noé, não tem Moisés, não tem Daniel, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ele olha para Jesus e fala, vou ter que destruir a terra. Porque não tem um justo sequer. Não tem ninguém que busque o mundo. Queridos, a Bíblia diz que a voz profética do Velho Testamento para o Novo tinha se calado por 400 anos. Imagina você ficar 400 anos sem ouvir a voz de Deus e ficar numa boa. O povo estava numa boa. Estava levando a gente de qualquer jeito. O povo estava totalmente sensível. Quando eles falaram, não tem jeito, eu tenho que mandar Jesus Cristo. Uma vez Davi, ele falhou. Uma vez Moisés, ele falhou. Uma vez Sansão, falhou mesmo. Aí Deus resolve sacrificar o filho dele, Jesus Cristo. A morte de Jesus na cruz foi o culto do sacrifício. O sacrifício de Jesus começou quando ele desceu do céu. Ali Deus estava preparando a arca, que seria a nossa salvação. Então aquele que entrar por Jesus será salvo. Aleluia. Agora não é mais água, é fogo e enxofre. Jesus é a solução de Deus, é a oportunidade de Deus para a humanidade. E as pessoas continuam vivendo como que nada existe. A prova incontestável que Jesus veio, ele morreu e ressuscitou. Mas olha os nossos vizinhos, olha alguns parentes nossos, olha alguns amigos nossos. Eu, pelo menos, a maioria dos meus amigos, eu tenho certeza que quando eles se encontrarem com Deus, eles não podem falar que não conhecem a verdade. Eles sabem que Jesus vai voltar. Eu procuro sempre passar isso para eles. O Deus do dilúvio, queridos, é o Deus do século XXI. O Deus do dilúvio é o Deus de Jesus Cristo. Que mesmo quando não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha saída, não tinha solução, esse mesmo Deus não achou no homem, não achou na raça humana a solução. Ele traz seu Filho do céu, guarda a de maneira e fala, eis agora a salvação de vocês novamente. Mas como no exemplo de Noé, as gerações presentes estão simplesmente ignorando a volta de Jesus. Mas dessa vez não tem uma segunda oportunidade. Dessa vez não tem uma volta. Dessa vez não virá uma nova terra para os pecadores. Será uma nova terra para os seus filhos. Mas todos aqueles que morreram ou subiram com Jesus Cristo. O Deus de novo é o Deus que está aqui. O Deus de novo que sabe tudo de todos. É o Deus que está aqui, que sabe quem eu sou, sabe quem você é, sabe o que eu penso, sabe o que você pensa, sabe o que você imagina, sabe o que eu imagino. Nosso Deus sabe o que nós fazemos quando estamos sozinhos e quando estamos acompanhados. O Deus do de novo é o Deus que se entristece quando eu e você não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Poderíamos fazer muito mais por Ele e para Ele, mas fazemos o que é necessário, o meu necessário. Esse mistério. E aí vem um mistério. Noé andou com Deus, Deus tomou para si. Deus anda com Enoque e anda. Deus anda com Noé e não toma. Mistério é esse, queridos. Pelo Espírito Santo de Deus, Deus tem andado com você e comigo. E ainda não nos levou para o céu. Por que Ele nos levou para o céu ainda? Porque Ele quer fazer através de nós uma grande obra. Há pessoas que precisam ser salvas ainda, e Ele quer contar comigo e com você. Deus não quer só te salvar e levar para o céu, não. Ele quer que através de mim, através de você, outras pessoas
120 anos de oportunidades para aquele povo. E sabe quem é o Noé de Deus hoje? Eu e você. A arca é Jesus. Eu e você somos o Noé. Eu e você temos que envolver nossa família para acredite, Jesus vai voltar. Acredite, essa grande obra vai dar certo. Aleluia. Acredite, vai mudar. Seremos honrados por essa grande obra. Vamos imaginar, queridos, quantas pessoas que chamavam Noé pelo nome, imagina? Noé, eu gostava de você, Noé. Eu menti no gostava de me pagar depois. Noé, eu não ri de você não, Noé. Noé, você não era legal. Olha a foto, Noé. As pessoas vão ver você. A Bíblia diz para assim, Jesus vai dizer do céu para a sua igreja. E nós estaremos reinando com ele. Aleluia. Sabe, verdade? Quando a gente vai descendo nas lutas com Jesus, nos momentos, pessoas que na terra não chegam conhecidas. Curado! Pessoal, fulano, ei! Eu vim agora para te julgar com Jesus. Mas fulano, ela envia a sua oração, fulano, uma vez ela cura a sua igreja. Eu vim para te julgar com Jesus. Esse Apocalipse fala que Jesus é rei dos reis. E a gente às vezes confunde que verdadeiro reis não. A Bíblia nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes. Então Jesus é o nosso rei. Então nós iremos descer, aleluia. Iremos descer do céu com Jesus e as pessoas vão ser. Os que zombaram a gente, os que ridicularam a gente, os que falaram, está perdendo tempo dentro da igreja. É que Deus não vai deixar, mas nós temos uma careta. Ninguém fez isso. Eu te avisei. Eu ia na sua casa, mas eu não quis. A nossa geração é igual a geração de Noé. Eu quero terminar esse sermão fazendo a pergunta: você está igual a Noé? A nossa geração está idêntica de Noé, tá? Está idêntica de Noé. Mas será que nós estamos igual a Noé? Acreditando que Deus mandou a gente fazer o que fazer. Porque é muito legal você nos salmos. Nós estamos fazendo por fazer. A gente imagina, tem 20 anos, quantas penas que entraram na mão de Noé? Quantos carros tiveram na mão de Noé? Ele estava perfumando, é tipo um bicho. Quantas roupas de Noé ficaram sujas que ele botou na mão de Noé? O trabalho que deu para Noé. Mas ele deu a obra 120 anos. Você crê naquilo que Deus tem para a sua vida? A geração está igual a geração de Noé. Mas você está igual a Noé? Deveria estar. Amém, igreja? Amém. Isso. Estamos chegando no nosso culto. E eu quero